Você já sofreu na mão de alguém que acabou se revelando, no final das contas, uma pessoa totalmente diferente do que você imaginava? Depois, ficou se perguntando: como é que eu não percebi antes? Os sinais da maldade dessa pessoa estavam na minha cara o tempo todo. E o pior, por mais que a gente amadureça, parece que nunca aprende o suficiente para se proteger das maldades do mundo. O mal dificilmente acontece de repente, de assalto. Ele vai deixando sinais e cabe a nós sabermos interpretar esses sinais antes que venha o golpe fatal. Hoje nós vamos falar sobre um livro arrepiante, mas, do ponto de vista do Literatura Faz Bem, sempre provocativo e com um olhar profundo. Inclusive, este livro traz para a gente um aprendizado sobre os sinais da maldade. Porque no primeiro olhar, pode se tratar só de uma obra de suspense para entretenimento. Mas é aí que esse livro pega a gente de jeito. E se bobear, a gente fica sem saber de onde veio o golpe durante a narrativa. Suspense no ar, a vinheta é rapidíssima e a gente já volta. Ed Gein foi um psicopata que chocou os Estados Unidos quando seus crimes vieram à tona em 1957. A história do Gein é verídica e inspirou este livro aqui, Psicose, do Robert Bloch. Foi publicado 2 anos depois, em 1959. O Ed usou pele humana para forrar poltronas, abajur e outros objetos da sua casa, além de uma lista de perversidades. Ele sofreu com uma educação religiosa rígida, imposta pela mãe dominadora e pela ausência de um pai alcoólatra que morreu muito cedo. Ao que se acredita, esses componentes foram os gatilhos para que os transtornos desse psicopata viessem, então, a levá-lo a cometer esses crimes. A história do Ed Gein impressionou tanto que foi retratada em muitas vezes e de diversos ângulos nas artes. Além deste livro Psicose, tem o filme do Hitchcock, que ficou muito famoso, marcou o cinema com aquelas cenas icônicas. Também os famosos filmes O Silêncio dos Inocentes, O Massacre da Serra Elétrica. Cada uma dessas obras deu destaque a uma das práticas doentias do Ed Gein. O psicopata do livro é o Norman Bates, que o perfil dele foi construído muito em cima do perfil do Ed Gein. Por isso, ele se torna tão verossímil. Ele tem uma mãe dominadora, ele sofre com isso e o gatilho da sua psicopatia vai se dar a partir, então, da morte da mãe. A narrativa começa com o Norman lendo um livro no velho motel de sua propriedade, enquanto lá fora tudo está sendo açoitado por uma tempestade. A leitura era sobre os Incas e o que eles faziam com os inimigos derrotados. Chama a atenção dele, o Norman Bates, a prática inca de tratar o cadáver esvaziando o estômago de um dos derrotados, esticando os músculos, escancarando a boca para fazer dele um tambor, e em torno disso eles dançavam a dança da vitória. O Norman expressa compreender que aquilo é horrível, mas é interessante. Falta de empatia é o primeiro sinal da maldade. E numa sociedade individualista como essa nossa, nem é preciso ser psicopata para se perder a empatia. Olha, vamos aqui pensar um pouco nas coisas que se compartilham nos grupos fechados das redes sociais. Mesmo que tenha potencial para destruir uma vida, ou que seja exposição de uma vida destruída, se for interessante, por que não compartilhar? É assim que nós temos pensado. Afinal, toda novidade, sobretudo se for treta, ajuda a animar o dia. Quando eu não percebo mais a gravidade dessa falta de empatia, o sinal da maldade já está aceso em mim mesmo. E é difícil ter uma autocrítica quando chegamos nesse ponto. Enquanto isso, na trama, Mary Crane está dirigindo sob aquele temporal em direção ao motel do Norman Bates.
Mary, na tarde anterior, tinha sido surpreendida, junto com o seu patrão, no escritório em que ela era secretária, por um cliente que pagou a compra de uma casa com dinheiro vivo. Ela foi incumbida de levar esse dinheiro para o banco, fazer o depósito, mas era uma sexta-feira à tarde. A Mary fingiu dor de cabeça, pediu para ir direto para casa depois do banco. $40.000 em notas não rastreáveis. Isso seria suficiente, naquela época, para resolver a vida do seu noivo endividado, que morava em outro estado. E desse jeito, a Mary e o Sam, que é esse noivo, finalmente poderiam se casar. Ela rouba o dinheiro, se põe de carro na estrada sem que ninguém saiba. A tempestade faz Mary se perder e ela sai da rodovia principal, pegando uma rodovia antiga, quase abandonada, onde ficava o velho Motel Bates, à beira da inatividade. Mary chega, se hospeda e conquista de imediato o interesse de Norman. Ao lado do motel, acima de um morro, ficava a casa do rapaz. Na janela, o tempo todo, a mãe dominadora observa cada passo e gesto da nova hóspede. Mais tarde, quando o Norman entra em casa, ele tem que aguentar a mãe que despeja em cima dele duras críticas àquela moça indecente. Tava na cara, no jeito de Mary. Ela não prestava. Ainda, a moça chega no meio da noite, dirigindo sozinha, atravessando o país desse jeito. A mãe de Norman vê malícia e erro em tudo. O segundo sinal está aí. Uma pessoa que critica tudo e todos o tempo inteiro. Pode parecer até inteligente ter o senso crítico tão apurado, mas na verdade é um evidente sinal de autoestima baixa e potencial de covardia. Você acha que alguém assim enxerga mesmo suas qualidades? O quanto uma pessoa dessas é capaz de minar sua imagem na equipe de trabalho, no grupo de amigos, conhecidos, entre os parentes? O quanto ela é capaz de trair a sua confiança? Só de falar, a gente já identifica um aqui, outro ali, mas será que nós identificamos pela autocrítica quando nós passamos a julgar uma pessoa sem conhecer as razões dela? Quando nós nos tornamos os destruidores de imagem alheia? Que mundo nós teríamos se, antes de julgar, nós nos avaliássemos a condição que nós temos de poder criticar a outra pessoa? Bom, cansada da estrada, Mary Crane vai para o banho. Distraída nos seus pensamentos, no box, ela é surpreendida pela faca de açougueiro manejada rapidamente pela mãe de Bates. A cena ficou famosa no cinema. A cortina do box é puxada, a faca atinge a jovem várias vezes, o sangue escorre pelo ralo da banheira. Isso acontece do mesmo jeito com que a língua afiada da crítica mordaz atinge suas vítimas sem se importar em compreender o alvo do seu ataque. Norman não tem mais o que fazer. Pega o corpo da Mary, coloca no carro, afunda o carro no pântano com ela dentro e todos os seus pertences. Não quer nem saber se ela carrega dinheiro em suas coisas. Norman quer apenas se livrar do corpo e das evidências. Limpa todo o motel a fim de apagar qualquer prova. Mary Crane, desaparecida com $40.000, passa a ser procurada por um detetive particular contratado pelo escritório, também por sua irmã Layla e pelo noivo Sam. Norman despista todos eles, com mentiras, até que o clímax da narrativa acontece, quando a Layla entra na casa e descobre que a mãe do rapaz, na verdade, tinha morrido fazia tempo. Ele mantinha o corpo da mãe empalhado, por isso era possível ver a mãe na janela. Norman se veste de Norma, a mãe, a velha, e desse modo, a voz interna da mãe o conduz em todas as suas atrocidades. A Layla desce ao porão, mas quando se vira, dá de cara com a Norma, que é o Norman, vestido com as roupas da mãe e com aquela faca de açougueiro na mão. O Sam
aparece, salva Layla no último instante, numa cena tensa de suspense, muito bem desenhado, diga-se de passagem. Ele desarma a senhora Norman Bates e Norman, o filho atormentado, é preso e internado num sanatório. O terceiro sinal da maldade, que eu destaco a partir do livro, nos toma de assombro. Se a gente pensar que o Ed Gein, aquele psicopata verídico, sofreu a mesma coisa, ou seja, ele foi tomado pela personalidade da mãe, foi anulado. O que pode acontecer conosco quando nós nos expomos a esse tipo de maldade, a esse tipo de controle? No sanatório, a mãe domina totalmente a cabeça de Norman e a consciência dele desaparece, afunda, igual aos corpos que ele desovava afundando no pântano. Ela, agora, fala consigo mesma sobre as maldades do filho como se ela fosse inocente em tudo. A Norma acredita ser uma pessoa tão boa que jamais mataria sequer uma mosca. A mãe foi tão dominadora em vida que mesmo depois de morta, anulou o filho por completo. Esse egotismo que passa por cima, atropela, anula, é um dos mais graves sinais da maldade. Ele supera o egoísmo, porque não se trata apenas de colocar os próprios interesses acima de tudo. Trata-se de acreditar que tudo e todos gravitam em torno de si, que tudo existe unicamente para servir e sustentar a superioridade do egotista. É uma idolatria do próprio ego, uma idolatria de si mesmo, uma egolatria. Aqui eu chamo a atenção para a riqueza reflexiva da literatura. Mesmo que o texto tenha sido escrito, não só esse, toda a literatura, tenha sido escrito num lugar, num tempo remoto, ele sempre vai retratar, vai falar de questões muito pertinentes à nossa vida, ao nosso próprio contexto. Se aqui e agora, na nossa realidade cotidiana, nós dermos poder a alguém assim, egotista, nós seremos pouco a pouco e cada vez mais anulados no relacionamento, seja pessoal ou profissional. E ainda, quando apoiamos incondicionalmente uma pessoa popular com esses traços, como por exemplo um influenciador em suas opiniões ou um líder político em suas ideias e ações, em que posição de perigo nós colocamos a nós mesmos e a sociedade que vivemos? No livro Psicose, Layla e Sam não se deixam enganar pelas mentiras e artifícios de Bates. Por isso, eles acabam pondo fim aos seus crimes. A luta entre o bem e o mal permeia desde sempre a arte literária, porque permeia a existência humana, individual e coletiva, permeia a existência humana o tempo todo, este conflito de bem e mal. Um olhar atento vai nos mostrar que ao longo das narrativas literárias, a conscientização dos sinais emitidos pelo mal gera a luz necessária para o triunfo do bem. Afinal, nessa perspectiva, o que é o bem, senão uma consciência esclarecida pela empatia criadora de fraternidade, pela busca de compreensão das nossas razões, tanto quanto das razões dos outros, para que se faça justiça, para que haja justiça, pela cooperação para o crescimento mútuo, porque é a luz da consciência que dissipa as trevas do mal. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.